Caríssimos, estejam bem. O tema é União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico, assim como dezenas de blocos econômicos espalhados pelo mundo. Ele é muito importante porque ele foi o primeiro a ser constituído. Mas o que vem a ser um bloco econômico? É uma associação de países ou de territórios com o objetivo de se beneficiarem economicamente, socialmente, culturalmente. Só que a economia é a essência do bloco. Qual é o objetivo de um país e qual é a vantagem de um país se integrar num bloco econômico? Ele aumenta as possibilidades de crescimento econômico, obviamente também o mercado consumidor aumenta e o poder de negociação também ganha uma força maior. Uma coisa é você negociar sozinho, outra coisa é você negociar com um conjunto de pessoas, né? Você ganha um fôlego para poder conseguir vantagem nessas negociações. O que impulsionou a esses países da Europa a formarem blocos econômicos? Isso tem a ver com aonde foi o palco principal das guerras mundiais. 1914 e 1918, Primeira Guerra Mundial, 1939 e 1945, Segunda Guerra Mundial. Basicamente, não é só por isso, isso é uma explicação bem simplificada, mas basicamente as guerras aconteceram em disputa de mercados consumidores e também disputa de matérias-primas para poder fabricar os produtos industrializados na Europa e espalhar pelo mundo todo. Essa disputa gerou discórdias entre os países que culminaram nessas guerras mundiais. Só que eles perceberam que todos, mesmo a parte que ganha, sai perdendo, destruída. Então os países perceberam que o caminho seguido pela união e pela paz seria mais interessante e vantajoso para todo mundo, principalmente em termos econômicos. Por isso, a necessidade de formação desse bloco econômico. Fazendo um pequeno histórico sobre a União Europeia, a ideia da sua formação já acontece durante a Segunda Guerra Mundial. Bélgica, Holanda e Luxemburgo se juntam para poder fazer um comércio entre eles. Após a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950, França, Itália e Alemanha Ocidental, na época que a Alemanha estava dividida, se juntam para formar um bloco e a partir daí eles começam a ter sucesso com essa prática. Passado vários anos, começam a juntar vários países, terem outras denominações, como Espaço Econômico Europeu e etc., até que atualmente o nome é União Europeia. São 28 países, só que um está saindo, daqui a pouco a gente fala sobre ele, e é o bloco mais avançado em termos de integração. Óbvio, é o bloco mais antigo que nós temos. Esse mapa mostra a evolução da incorporação de países na União Europeia. O sucesso que eles tiveram, a prosperidade que os países tiveram que participaram ou participam do bloco é tanto que outros países que não estavam inseridos tiveram o desejo de fazer essa participação. Só que é um processo, não é simples, né? Você tem que fazer uma análise de diversos critérios para esses países serem admitidos no bloco econômico. 2013 foi o último ano em que algum país entrou para o bloco. Essa é a relação atual dos países que fazem parte da União Europeia. Chamar atenção para o Reino Unido que ele está em processo de saída. Então esse é o mapa atual da União Europeia. Tudo começou com Países Baixos,
Luxemburgo e Bélgica. Depois, Reino Unido, França e aqui a Alemanha, que era dividida em Alemanha Ocidental e Oriental. No caso, só a Ocidental fez parte desse bloco inicial. Depois espalhou e estamos com os 28 países aqui. Chamar atenção para alguns fatos interessantes. Estônia, Letônia e Lituânia, países que fizeram parte da grande União Soviética, que ao final da Guerra Fria se fragmentou em 15 países, dentre eles a Rússia, que está aqui, e ela, quando fragmentou, tenta influenciar os países que foram socialistas no leste europeu, mas tem tido dificuldade justamente pela evolução da União Europeia, que está incorporando alguns países que foram socialistas ou até que faziam parte da União Soviética, como esses três que eu acabei de falar. Polônia, República Tcheca, Eslováquia, que era a antiga Tchecoslováquia. A gente tem aqui Romênia, Hungria, Bulgária, foram países socialistas. Não faziam parte da União Soviética, mas eram países socialistas e que hoje fazem parte da União Europeia, saindo da influência da Rússia. A gente também tem Eslovênia e Croácia, que é um dos países que faziam parte da antiga Iugoslávia, que se fragmentou em vários países. Dois deles hoje fazem parte da União Europeia. Chamar a atenção, a Iugoslávia toda também era socialista. Então, conclusão, a gente tem uma disputa de poder entre a União Europeia com a Rússia por influência desses países do leste europeu aqui. Essas tensões têm causado, por exemplo, conflitos internos, chegando a quase uma guerra civil dentro aqui da Ucrânia. A Ucrânia, um país que fazia parte da União Soviética, hoje a segunda região mais importante de países que faziam parte da União Soviética, perdendo só para a Rússia, e que parte da população apoia a entrada da Ucrânia na União Europeia. Parte da população apoia de que as relações econômicas e sociais fiquem ligadas à Rússia. E esse tipo de divergência tem criado conflitos aqui dentro da Ucrânia. Um dos últimos eventos foi a anexação da Crimeia, essa península aqui no Mar Negro, pela Rússia, que pertencia à Ucrânia. Qual que é a intenção futura da União Europeia? Aumentar o seu número de países membros ou até mesmo fazer relações com outros países de outros continentes. O Brasil é um deles. Já éramos, para a gente ter as relações bem mais estreitas com a União Europeia, se não fosse por causa de questões ideológicas, políticas que atualmente permeiam o nosso país. Que ao meu ver, atrasa muito no desenvolvimento brasileiro. Mas, enfim, aqueles países que têm mais chance de entrar para a União Europeia são esses aqui. Macedônia, Montenegro, Sérvia e Albânia estão nessa região aqui. A Islândia, e nós temos a Turquia. A Turquia é um país muito estratégico pelo fato dele estar na boa parte do seu território na Ásia. Ele é um país transcontinental, ou seja, tem territórios em 2 continentes. Esse é a Turquia europeia, o restante é a Turquia asiática. Além disso, é um país de religião muçulmana, religião islâmica, diferentemente de outros países que existem na União Europeia, que predominantemente é cristão judaico e seguem um capitalismo bem como base da sua economia.
Se a Turquia entrar, seria o primeiro país asiático e também muçulmano a fazer parte da União Europeia. Isso traz questões bem interessantes, né? Ao mesmo tempo que você tem a ocidentalização, entre aspas, da Turquia, você pode ter também reações contrárias de radicalismos religiosos que não estão satisfeitos com esse estreitamento da Turquia com a União Europeia. A Turquia, nos últimos anos, tem apresentado esse interesse muito grande pela União Europeia. Mas, por outro lado, alguns grupos radicais dentro do próprio país têm se manifestado até através de atos terroristas. Então, a União Europeia tem muito mais de 50 anos desde a sua formação e a gente vai ter a primeira saída de um país da União Europeia, que é o Reino Unido. Desde 2016, a imprensa mundial tem chamado essa saída de Brexit, que vem de junção de duas palavras, British, que significa Grã-Bretanha, e exit, saída da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha refere-se ao Reino Unido na realidade. Fazer um parênteses aqui só para explicar a complexidade do Reino Unido. Quando a gente fala em Grã-Bretanha, a gente está falando somente dessas ilhas aqui, desse arquipélago, né? Esse aqui é outra ilha que chama Irlanda. O Reino Unido são 4 nações juntas. Você tem a Inglaterra, País de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte, um pedacinho da Irlanda faz parte também do Reino Unido. Então, quando falamos de bretões, Bretanha, a gente está geralmente falando do Reino Unido, ok? No caso, a Irlanda não faz parte, isso aqui é um país independente, ok? Bom, esse desejo de saída remonta lá dos anos 1970, quando teve um referendo. Referendo é uma consulta à população de determinado assunto, se ela concorda ou não para fazer valer um ato político. No caso, se sai ou não da União Europeia. Desde 1970, a vontade da maioria da população era de ficar na União Europeia. Até que o último referendo, em 2016, optou pela saída, que foi uma votação bem meio a meio. Quase 52% da população apoiou a saída. A outra parte, quase metade, né, uns 48%, 47%, 48%, escolheu ficar. Então está bem partido isso aí. E desde 2016, então o pessoal tem tratado da formalização dessa saída, que não é uma coisa complexa. Não é uma coisa que, aliás, que é uma coisa complexa. Não é simples você entrar para a União Europeia, também não é simples você sair. Então, esse ano, que esse vídeo está sendo gravado em 2020, deve finalizar esse processo todo, né? Olha aí, são mais de 4 anos aí fazendo as formalizações de saída, como é que vai ser os critérios de saída. Em final a partir do dia 1º de janeiro de 2021, o Reino Unido oficialmente não faz parte mais da União Europeia. Por que o Reino Unido está querendo sair? Por questões nacionalistas. A gente vai explicar essa nacionalidade nos próximos slides, mas essa nacionalidade tem a ver com a valorização daquilo que é próprio do país, né? Aí tem aspectos positivos e negativos nisso tudo aí.
A União Europeia tem como lema Unidos pela Diversidade. Pronto. Aí a gente tem uma grande explicação do que por que o Reino Unido está querendo sair da União Europeia. Quem é muito nacionalista não gosta muito dessas palavras aqui não. Diversidade, união. Quem é muito nacionalista valoriza aquilo que é próprio da nacionalidade e tenta impedir que essa nacionalidade, essa identidade formada num determinado país não seja contaminado por outras culturas. Esse é o principal objetivo. Quem é muito nacionalista pensa dessa forma, né? Como a União Europeia ela preza pela diversidade, a gente sabe que a própria Europa tem uma diversidade étnica e cultural muito grande, e para que ela funcione, a gente viu em outros vídeos a economia bem interessante, ela teve que receber os imigrantes porque as pessoas, né, moradoras nativas da Europa não têm tido muitos filhos. A taxa de fertilidade abaixou e muito. O que significa isso? Significa que falta mão de obra, principalmente jovem. Então a Europa teve que, quase que obrigatoriamente, aceitar muitos imigrantes de diversas partes do mundo. Isso incomoda o pessoal que não gosta de diversidade, que acha que diversidade tem que estar em outro lugar e etc. Esse sentimento de nacional é que fez com que o Reino Unido escolhesse sair da União Europeia, que então é um nacionalismo exacerbado. Nós temos, essa é uma opinião minha, nós temos que valorizar aquilo que é cultura própria, cultura nossa, tudo bem, mas você fechar os olhos num ambiente globalizado como o nosso, é quase que você se isolar e ter consequências disso. Possivelmente o comércio externo com o Reino Unido vai diminuir e muito. Os imigrantes existentes no Reino Unido vão ter mais dificuldade de ficar ali. Então, eu não sei se é uma coisa boa você valorizar muita coisa nacional. Mesmo porque a gente sabe que ao longo da história da humanidade, as culturas são dinâmicas e mudam. E a gente tem que saber fazer essas mudanças de forma com que toda a humanidade não sofra com relação às injustiças sociais. A União Europeia é tão integrada que conseguiu um dos maiores triunfos desse bloco, que é a formação de uma moeda que pudesse substituir a dos países membros. Não são todos que concordaram com isso, circulam cerca de 10 moedas dentro do bloco, mas a União Europeia aos poucos está substituindo essa moeda nacional. O Reino Unido, que saiu do bloco, ele nunca adotou o euro. Isso mostra a força econômica mundial para o mundo, né? Antes da formação dessa moeda, nós tínhamos somente o dólar. Hoje, a União Europeia e o dólar se rivalizam, né? Para a disputa do mercado internacional. Tanto é que quando a gente os informes econômicos nos jornais de diversas que circulam no Brasil sempre informam o valor do dólar e o valor do euro. Essa é a bandeira oficial da União Europeia. São 12 estrelas douradas no fundo azul mais escuro. Muita gente confunde essas 12 estrelas com países, né? Ou seja, a União Europeia é formada por 12, já foram 12, mas não é por causa disso que existem essas 12 estrelinhas. Tem
tem a ver com o número 12, que é um número que aparece o tempo todo na história da humanidade e que acaba sendo um símbolo de plenitude, de união. São 12 meses no ano, são 12 apóstolos de Cristo, são 12 horas, metade de um dia oficial. Então tem toda uma história por trás desse número 12. Representa solidariedade e harmonia entre os povos da União, da Europa, né? Mais uma vez, quem é nacionalista não gosta muito dessa ideia. Acabamos aqui o conteúdo sobre a União Europeia. Fiquem bem e até a próxima.